Oi, gente. Eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu irei numa exposição do Van Gogh e vai ser um art vlog. Eu espero que vocês gostem. Vou filmar algumas coisas interessantes do meu cotidiano. Gente, eu acabei de entrar no labirinto e olha como ele é belíssimo. Ela é youtuber, ela é muito youtuber. Vou tirar algumas fotos pra mostrar porque eu fico com vergonha de ficar gravando as coisas. Mas é sobre. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog arte, e ele vai ser meio aleatório. Eu espero que vocês não se incomodem com isso, porque eu irei mostrar um pouco do processo de uma coleção que eu tô prestes a lançar, né? Então, eu vou deixar, inclusive, linkado a live de ontem, né? Tá meio estranho aqui a coisa cronológica, porque na verdade eu tô gravando esse vídeo antes da live, mas enfim, vai ser a live de ontem em que eu iniciei uma pele fantasia e eu quero mostrar é, algumas coisas, os motivos dessa coleção que eu estou lançando, que é um e-book, e algumas outras coisas que eu venho testando ultimamente, que são propostas que eu quero trazer aqui para o canal. Então, vocês viram aí no início, foi uma exposição que eu fui, né? Uma exposição assim, projeções que eu fui, né, do Van Gogh e de artistas impressionistas, mas o foco mesmo era o Van Gogh. E também um trechinho, eu até gravei, eu e o meu amigo, o Jorge, a gente gravou uns trechos de O Menino e a Garça, que a gente vai assistir, é do Hayao Miyazaki, e diz ele, né, que agora é o aposento dele definitivo, né. É, mas eu deixei só um pouquinho, porque vai que pega flag de direito autoral, né? Enfim, deixei mesmo só quando iniciou o filme, né, pra indicar. Eu tive essa segunda-feira da semana passada bem artística, né, bem imersa na arte.
E a última semana foi muito de produção, ainda estou produzindo coisas e vou mostrar aqui alguns trechos e falar das minhas inspirações para essa coleção. É um vídeo que eu sei que não traz muita visualização aqui pro canal, mas é um vídeo que eu quero deixar aqui porque ele é uma espécie de diário artístico meu. Então, por mais que eu saiba que não seja uma coisa que interesse muito ao meu público assistir, por enquanto, eu acredito que à medida que eu for semeando isso, vocês vão mostrar mais interesses. Tem muita coisa para mostrar, porque eu fiz muito teste nessa última semana no meio da produção das ilustrações e alguns debates para trazer aqui sobre inteligência artificial e essas coisas que ultimamente tem deixado a galera muito acalorada no meio artístico, né? Mas bora lá ver o que é que eu andei aprontando nesses dias. Bom, gente, eu acho que fazer sentido, né, melhor as coisas, eu vou começar pelo começo. Meio óbvio, né? Mas no ano passado, em 2023, eu comecei a querer testar fazer peles fantasia. Eu comecei a me inspirar muito olhando coisas de colorir, né, no Pinterest, inspirações no Pinterest. E daí eu resolvi fazer um teste à parte, por conta própria, sem olhar uma referência, mas tendo como referência aquilo que ficou armazenado ali na minha cabeça, né? Visualmente falando. E o primeiro teste que eu fiz, eu já mostrei, esse aqui. Eu já mostrei esses coloridos aqui no canal em algum vídeo por aí, né? Mas eu vou deixar um que eu tenho certeza que eles apareceram, que é o mais recente, indicado aqui, que é o mostrando os meus coloridos do ano passado e os inacabados que eu tenho para 2024. E desse daqui, tudo começou com uma sereia. Eu vi essa ilustração e eu já imaginei fazer ela sereia, né? Só que eu queria fazer um negócio diferente. E eu fiz, né? Meu Deus do céu. A luz e sombra, a luz aqui principalmente, está muito trabalhada para os tons de neon. Tudo isso aqui foi feito com 3 Mega Soft. Eu gostei muito dos efeitos que eu consegui trazer para a pele dela, né? E achei muito interessante, consegui fazer um jogo de luz e sombra legal. Não tá perfeito, tá? Aqui no nariz dela tinha muita coisa para melhorar, mas além das limitações do material, o Tris é um lápis que eu, pelo menos, não consigo trabalhar muitas camadas nele. Tinha uma limitação técnica também, porque eu ainda estava entendendo melhor como é que isso funcionava. E eu poderia ter acelerado mais esse processo se eu tivesse olhado uma referência, mas eu não fiz isso aqui de referência, eu fiz totalmente da minha cabeça. Então, né, obviamente isso atrasa um pouco, porque eu erro de propósito, e aí depois que eu vejo os erros é que eu digo, eu poderia ter sombreado aqui melhor, né, feito alguns ajustes. Mas basicamente o que eu queria entender aqui, como essa pele é fria, né, como era que eu iria fazer todo o jogo de luz e sombra nela. E eu queria trazer alguns pontos de contraste, né? Então, ela tem um rosado aqui da bochecha, eu não queria que isso se perdesse. Eu usei aqui um amarelo misturado com laranja neon para fazer os pontos de luz da boca dela. A sombra dela aqui é feita com o azul, um dos azuis mais escuros misturado com roxo. Mas os pontos claros são turquesa, então eu queria saber como é que eu ia trazer, né, esse degradê para fazer tudo isso ornar e criar uma pele que ficasse interessante. Esse é o meu primeiro teste de pele assim, fantasia, né? E obviamente tem vários erros aqui e muitos acertos também, óbvio. É um colorido que eu gosto muito, independente das minhas falhas técnicas. Mas, né, a gente tem que olhar com. Eu, pelo menos, gosto de olhar com uma certa criticidade, vamos assim dizer. Não no sentido de diminuir, mas no sentido de ver o que é que eu posso melhorar, né? E aí, feito esse estudo, utilizando esses tons frios muito mais intensos, né? Eu tô falando aqui de um azul muito marinho, de tons de roxo misturado com esse azul, né? Então, é uma sombra muito mais intensa. Eu
peguei uns ensinamentos daqui e levei para a Medusa, que também é outro colorido que já tá batido e tá inacabado, viu, ainda. E eu também gosto. Esse daqui foi bem mais radical, porque esse aqui tem a sombra bem fria, né? E os pontos de iluminação quentes, que eu utilizei um amarelo aqui e um tom de creme que vem na caixa de tons de pele. Também foi feito com o mesmo lápis de cor, tá? O 3 Mega Soft, porque como eu tava experimentando, eu não mudei o lápis para poder pegar as mesmas cores de referência, né? Ter uma boa base. E aqui eu ainda fiz uma mistureba mais doida, que foi, além de puxar o roxo e azul aqui para fazer as zonas de sombra, eu vim me puxando esse degradê com o verde turquesa e o verde. Aquele verde que nem é claro, nem é escuro demais, né? Um verde mais neutro. E eu também gosto muito do efeito. Aqui, como o Kirby já deixa muitas indicações de onde é que vai ser a sombra, né? Eu acho que eu já acertei muito mais no sombreado dela, principalmente aqui nas regiões dos olhos, na testa dela. O nariz ainda tem que dar uma melhoradinha, eu tenho problemas com o nariz, mas eu acho que o nariz é um negócio difícil mesmo para sombrear, né? Criar boas sombras. E tendo isso como base, foi que eu pensei nessa ideia de trazer peles fantasias aqui para o canal. A minha ideia é começar com a de sereia, que é meio que uma mescla dos meus dois aprendizados, desses dois coloridos. Eu fiz um estudo e eu deixei esse estudo eu mostro na live, né? Porque, querendo ou não, essas ilustrações aqui, elas foram muito experimentais. Então, eu peguei e sistematizei isso de uma forma que eu pudesse mostrar para vocês como é que eu fiz e vocês entendessem, né? E pudessem replicar. Então, eu quero iniciar essa série, eu quero ver se todo mês eu trago alguma coisa fantasia. Não serão todos em live. Eu quero iniciar com a live e quero utilizar as lives para impulsionar, querendo ou não, aí o e-book que eu tô fazendo, né? O lançamento oficial dele é na sexta-feira, mas vocês já podem baixar uma imagem que eu disponibilizei gratuitamente para vocês colorirem. O programa que eu estou utilizando para fazer essas ilustrações é o Infinity Painter. Eu ganhei ele de presente da minha mãe, ele é um programa pago, mas tem assinatura vitalícia. E eu, pelo menos para desenhar, eu tô curtindo muito ele. Eu ainda não testei a parte de coloração, né? Porque uma coisa de cada vez, né? Eu ainda tô indo de pouquinho nessa coisa de arte digital e enfins, e afins. Inclusive, eu quero explicar um pouco. A ilustração que eu disponibilizei gratuitamente é essa, né? O nome dela é Daniela. É baseada numa referência de uma foto de uma tia minha. E essa daqui eu utilizei 100% para fazer ela. Ui, tirei aqui sem querer. O tracing, né? Que é uma controvérsia artística muito grande. O tracing é basicamente você copiar os traços, né? Você pegar ali, seja através, por exemplo, de um papel manteiga ou então de uma mesa de luz, você coloca ali a foto na mesa de luz, né? E vem tracejando. Esse daqui, como foi no digital, eu peguei mesmo da própria imagem dela e fui copiando. Mas por que é que eu fiz isso de início? Porque eu estava querendo dominar o meu traço no digital, né? E como eu ainda não sabia como é que estava a minha precisão, fazia muito tempo que eu não desenhava. E quando eu desenhei em mesa digitalizadora, eu não desenhei em tablet, né? A experiência é diferente. Então, eu resolvi de início fazer todo no tracing, né? Tracejando mesmo, copiando as linhas de fotos e de essas referências de flores. Eu peguei muitos de bancos de dados de imagens gratuitas que tem na internet. E alguns são fotos minhas, tá? Fotos que eu fui tirando por aí de alguma coisa. Fotos que amigos me mandam. Eu adoro receber foto de flor, tá? E aí a galera me manda essas fotos. Às vezes eu mesma peço. E essa ilustração ela vai ficar disponível de forma gratuita para vocês colorirem, mas ela compõe uma série de outras ilustrações do meu e-book.
As ilustrações mais avançadas, deixa eu pegar um da minha avó, por exemplo. Aqui é uma ilustração da minha avó materna. O título dela é Eliette, é o nome da minha avó. O nome das ilustrações são o nome das garotas, tá? Que estão na ilustração. Eu já... Eu fiz o tracing em alguns pontos do rosto dela, principalmente nos olhos aqui, mas em outros eu deixei bem mais fluida, porque essa foto que eu peguei de referência é uma foto mais antiga. Então, eu peguei a foto que me enviaram dela, melhorei ela com inteligência artificial de correção, né, e de restauração de imagem, mas ainda assim tinha traços aqui do pescoço dela que ficaram estranhos, né, no rosto dela. E principalmente do nariz, eu não conseguia enxergar direito, por exemplo, onde é que a narina dela começava, onde é que terminava. Então, eu criei aqui alguns pontos. O contorno da boca dela também estava, mesmo com os ajustes e correções que eu fiz, estava um pouco comprometido do lábio superior. E aqui nas folhas que eu criei só com desenho de observação. Eu não utilizei o tracing e utilizei o tracing em uma orquídea aqui que eu fiz e nas outras eu fui replicando. Tipo, eu usei uma de referência para eu pegar a base, né, da orquídea e nos outros eu fui replicando. O cabelo dela, vocês veem aqui que tá meio confuso mesmo, porque na ilustração eu não tinha base, né, não tinha como ver, tava, tipo, bem escuro aqui. E aí eu só criei, assim, uma sensação, mas quando eu for colorir, aí eu quero ver o que é que eu posso fazer, né? Então, à medida que eu fui avançando nos desenhos, eu fui melhorando o meu traço. Eu acho que vocês conseguem perceber menos hesitação aqui, né, nessa ilustração em relação à anterior. E fui também deixando o meu traço mais orgânico, ou seja, utilizando menos as fotos de referência e mais mesmo o meu background artístico, porque tudo aqui para mim, apesar de não ser tão novo assim, é uma novidade porque a ferramenta é nova, e o programa é outro do que quando eu aprendi de início. Então, a ideia é a gente ir melhorando, né, obviamente, mas também tendo essa paciência no nosso percurso, né, de melhora. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o meu Pinterest. Eu criei uma pasta exclusiva, vou deixar para vocês o link indicado. E essa pasta é pura e exclusivamente de peles fantasia. Algumas delas eu já utilizei de referência para poder me inspirar para criar o rosto que eu pretendo, para criar as bases do colorido que eu pretendo fazer em live, né? E eu vou acrescentar mais e mais ideias aos poucos. Eu pego muitas referências, por exemplo, de maquiagens artísticas, né, que eu vejo a galera fazendo. Ó, essa daqui também tá interessante, inclusive já vou salvar aqui na nessa pasta. Gente, olha o tanto de pasta que eu tenho no Pinterest, vocês não têm ideia. Essa Rostos Fantasias. Vou deixar o link dela aqui, tá na descrição do vídeo. E vou deixar também o arroba do meu Pinterest passando. Mas eu acho muito bacana pra gente se inspirar. E é muito interessante também porque a gente já pode copiar, de uma certa forma, a luz e sombra, né? Ver os pontos de luz e sombra. Óbvio que ver coloridos também é muito bacana. Então, a gente vem aqui, por exemplo, a gente bota. Eu adorei esse daqui. Ele tá salvo no meu Inspirações para Colorir, tá? Mas achei belíssima a referência e a forma como a pessoa trabalhou a luz e sombra. A gente pode olhar mesmo de base, né? Pegar de base outros coloridos mesmo das ilustrações, né? Aqui eu digitei a Hannah Casson porque a Hannah Casson tem muitas faces. Mas você pode botar também Christine Caron, que também é outra que tem muitas faces coloridas por aí. A galera pinta bastante. Ó, esse daqui já é um que a pessoa trabalha, né? Um aspecto mais fantasioso.
E essa ilustração ela é muito colorida, então tem várias referências aqui no Pinterest. Eu amo isso aqui, gente, eu me perco demais. Isso aqui, se deixar, eu fico pra sempre. Aqui é de uma bruxinha, né? A pessoa fez a pele mais azulada ali. Olha esse daqui, né? Fazendo um contraste aí de quente e frio. Olha como ficou interessante o jogo. E é muito curioso porque eu acho que ela soube sombrear melhor no frio do que no quente. Mas ainda assim tá belíssimo, é uma referência que a gente pode se inspirar, né? Uma das coisas que eu gosto de fazer para pegar um colorido de referência é porque muitas vezes as pessoas já fazem um trabalho aqui, ó, de luz e sombra. Então você não necessariamente copia as cores, a paleta de cor, o tom de pele, enfim, mas você copia a sombra, a luz e sombra que essa pessoa utilizou para fazer esse colorido. E isso já agiliza muito o nosso processo, porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de criar isso, né? E às vezes também tem uma dificuldade de fazer, passar essa ideia de luz e sombra para o nosso colorido utilizando uma foto de referência. Então, ao invés da foto, pega um colorido mesmo, né? Que também é uma luz e sombra muito bem trabalhada, a frontal, né? Então, pega isso de referência, sabe onde é que tu vai escurecer, as regiões que tu vai escurecer, quais são os pontos de iluminação. E aí faz de outra cor, né? Trabalha outra coisa. Enfim, eu gosto muito de utilizar o Pinterest para isso, né? Peguei aqui meu tablet para mostrar para vocês um pouco desse meu processo, né? E outra coisa que também eu tenho feito muito ultimamente são testes com outros materiais. Recentemente eu ganhei essa guache, eu fiz até uns stories e compartilhei lá no meu Instagram algumas experiências. Vou deixar o arroba aqui passando para quem quiser, né, e tiver interesse. E eu fiz esse pequeno estudo aqui. Esse daqui não ficou legal, não. Mas aqui é a incompetência da artista e os pincéis dela que estão ruins. Mas esse daqui, gente, eu fiquei chocada. E eu fiquei chocada também. Esse papel, ele é um papel amarelado. Eu peguei ele de propósito. Primeiro, porque ele tem uma gramatura boa, né? Ele é de 180. E segundo, porque eu queria ver se a guache cobria esse amarelado. Se a guache for opaca mesmo, né? Ela tem que cobrir. E ela cobriu divinamente bem. Assim, camada fininha, leve, entendeu? Só uma passadinha aqui para testar mesmo a cor. Fiz aqui, não ficou um degradê maravilhoso, né? Mas eu queria ver a mistura. E ela mistura as cores. Essa que eu tenho aqui é a de 12 cores, mas tem ela de 6 também. O que eu achei bem interessante. E cada potinho vem 20 ml. É uma quantidade boa para a gente trabalhar. É uma guache escolar diferente. É uma guache escolar mais uma qualidade superior, sabe? Ainda é uma guache escolar, mas a qualidade é superior, muito boa. Eu adorei. E pretendo trazer alguns testes, experimentações e coloridos com elas. Tanto coloridos de coisas minhas mesmo, né? Pinturas minhas como aquela que eu mostrei, como de ilustrações nos livros de colorir, para a gente ver como é o desempenho delas, né? E atualmente eu também estou muito investida no giz pastel oleoso. Eu estou fazendo esse colorido aqui, a base dele inteira, até o momento, é só giz pastel oleoso. Eu estou utilizando o diluente. O diluente que eu estou utilizando é esse aqui. Ele tem fragrância ainda, ele não é aquele que é sem cheiro, mas eu não achei o cheiro dele tão absurdo assim, né? E eu ainda quero fazer toda a base dele com o giz pastel oleoso. Eu tô usando da Pentel mesmo, esse daqui, ó. Eu tenho de 50 cores, que na verdade não é 50 cores, né? São 49 e ele vem o branco repetido. Achei muito mais prático e rápido de fazer do que a aquarela, por exemplo. Porque qual é o grande problema da aquarela? Que a gente tem que esperar secar. Principalmente se você tá vindo com ela de base para um material seco. Então, eu gosto muito da combinação de aquarela e lápis de cor. Só que eu preciso esperar secar bem para poder fazer a construção das camadas com lápis de cor em seguida. Já acelera muito o processo de colorir? Sim. E não afeta em termos de colorimetria, porque eu acho que são dois materiais que se agregam, né? Então, a base que eu faço de aquarela
me ajuda a manter as cores do lápis de cor mais vivas e dá um acabamento muito bacana, né, no final, né, quando você combina os dois. Eu ainda vou jogar o lápis de cor aqui em cima, mas eu já estou com uma ideia de fazer um colorido todo com o giz pastel oleoso. E a minha ideia é, porque aqui eu estou usando solvente, né, o tempo inteiro, mas a minha ideia é trabalhar umas 2, 3 camadas com solvente com giz pastel oleoso nesse colorido, e a última camada ser só o giz pastel oleoso mesmo, assim, para a gente trabalhar a textura do próprio giz pastel oleoso e mesclar, né, com a luz e sombra do colorido e ver o que que acontece. Estou gostando muito e estou, inclusive, pensando em agregar o giz pastel oleoso de base nos meus retratos, né? Comprar o da Pentel, eu sei que, apesar dele estar indicado que é uma linha artística, ele não é profissional, não tem resistência à luz. Então, eu estava pensando em investir em um set não necessariamente grande, sabe? Um de 18 cores, por exemplo. Eu acho que já estaria bom para eu fazer acelerar o processo dos meus retratos realistas. O que que vocês acharam do meu coloridinho? Esse aqui é uma parceria com a Sara, vou deixar o canal dela indicado tanto na descrição como no aqui no izinho. E para hoje eu ainda tenho muitas coisas para produzir, então eu vou levar vocês um pouco nesse meu processo, né? Mostrar mais alguns trechinhos do que é que eu tô fazendo para vocês entenderem um pouco como é a minha rotina de produção artística mesmo. Gente, eu tô aqui gravando rapidinho só esse take frontal. Agora são 11h41, é terça-feira. Eu comecei a gravar o vídeo na segunda-feira da semana passada, né? E aí eu sempre esqueço de ficar gravando os takes para atualizar vocês. A Marie tá miando, peraí. Então, estamos quase entrando na madruga aí e tá chovendo aqui bem muito, inclusive. Deixa eu mostrar para vocês. A Lumi tá aqui cagadíssima de medo. Ela tem muito medo de chuva. Não sei por que a gente nunca fez medo pra ela com trovão nem nada. Ela nunca aconteceu assim nenhum acidente, sabe? De tipo ela sair na rua e tá chovendo. Não sei, não entendo o psicológico dessa cachorra, mas que ela tem cagaço de chuva. E tipo assim, nem tá trovejando tanto, é só o barulho da chuva mesmo, sabe? Ela fica, meu Deus do céu, ela não pode ficar só. É, eu ainda tenho um bocado de coisa para fazer do Femina. Eu, inclusive, anotei aqui no meu caderno. E eu vou fazer isso. Eu vou deixar o celular gravando um pedaço, mas vou deixar acelerado aí uma musiquinha no fundo, só para vocês irem vendo e curtindo o processo artístico. E eu quero mostrar também algumas partes ainda do trabalho, fazendo aqui uns testes na impressora para ver como é que tá, né, a resolução na imagem e tal, se tá saindo tudo ok. E eu vou mostrar também algumas coisas da live que eu fiz ontem, como foram os estudos e tal, como foi que eu fui tendo as ideias. Espero que vocês gostem.